Das doenças do coração, a que mais ocorre é o infarto. Explique melhor para nós o que vem a ser isso e qual é o tempo indicado para atender uma pessoa que está infartando? Classicamente, o infarto agudo do coração é uma dor no peito, muitas vezes estendida para o braço esquerdo, que não melhora em 20 minutos, né, acompanhada as pessoas definem muito como um mal-estar, que é uma dor geralmente que as pessoas nunca sentiram antes, não é? A pessoa pode, enfim, passar mal, assim, ter sudorese, ter suor pelo corpo inapropriado, ou ânsia de vômito, junto com a dor, tontura, não é? Uma sensação de fraqueza. Enfim, uma pessoa sentindo isso, ela tem que procurar auxílio médico num local que tenha a possibilidade de gerar um eletrocardiograma. A gente precisa do eletrocardiograma para definir um quadro desse. Não é possível, do ponto de vista técnico da medicina, da melhor medicina, se atender uma pessoa sem um eletrocardiograma. Então a pessoa se dirigiria geralmente a um hospital, o seu hospital de referência na sua cidade, onde é gerado um eletrocardiograma. Bom, não tem cardiologista na hora lá, não tem problema. As pessoas do hospital podem, o plantão, por exemplo, um clínico geral que esteja de plantão, ele pode se referenciar à nossa unidade coronariana aqui em Juí. A gente discute com fax, via telefônica o caso e se define o que a gente pode fazer para, enfim, pelo caso que a pessoa está enxergando lá naquele local. O ideal para nós hoje em dia é a pessoa, nas primeiras 12 horas de ocorrer um infarto do coração, né, ela fazer um cateterismo cardíaco. Né? Isso seria o objetivo máximo assim, do melhor tratamento do infarto agudo do miocárdio atualmente, não é? Dentro das primeiras 12 horas. Por quê? Por razões fisiológicas do músculo cardíaco. Você vai desobstruir a artéria coronária para quê? Para salvar o músculo do ventrículo esquerdo, que é o coração propriamente dito, não é? Então, dor no peito aguda, não melhora, não é, com a pessoa passando mal em função dessa dor, mais de 20 minutos de dor, não melhora, hospital e acesso a algum serviço de cateterismo para tentar desobstruir a coronária dentro das primeiras 12 horas. Ok, pessoal. Que boas informações acabamos de receber do Dr. Bazanella. Mas agora queremos apresentar o Dr. Bruno Vaz, médico cardiologista clínico há mais de 50 anos, conhecedor da evolução e tratamento das doenças cardiovasculares na região e um grande estudioso do assunto. Eu conheço bem a evolução das doenças cardiovasculares nesta região e acho que é uma ideia muito boa falar com jovens estudantes do curso primário e secundário para poder, assim, utilizar a participação dos jovens, das crianças, na prevenção das doenças cardíacas nos membros da sua família, nos seus pais, nos seus tios, nos seus irmãos mais velhos, porque todos nós sabemos que a prevenção, as medidas preventivas são muito importantes. E para poder fazer a prevenção das doenças cardiovasculares, é preciso poder influir na maneira de viver, no que se come, nos exercícios que se fazem. Tem que ter conhecimento. O que precede a medida preventiva, na saúde de um modo geral, é o conhecimento. Então é preciso estudar, é preciso que os professores ensinem medidas para os jovens poderem adotar no futuro e influir junto a seus pais para que eles não sofram precocemente
a influência negativa de doenças cardiovasculares. Existem outros fatores, por exemplo, a alimentação é muito gordurosa, a obesidade, o excesso de peso, né? Tudo isso influi de forma negativa. O excesso de peso predispõe ao diabetes mellito. E o diabetes mellito, por sua vez, é um fator importante na geração de doença cardíaca. Que bom, Dr. Bruno, que o senhor esclareceu melhor sobre os cuidados que devemos ter na prevenção. E como o senhor bem disse, a alimentação é fundamental na qualidade de vida. Para tanto, a nutricionista Caroline Boligon vai explicar para vocês o papel da alimentação na prevenção. A alimentação saudável é uma das melhores formas para a prevenção da doença cardiovascular. Hoje a gente sabe que se nós conseguirmos ter uma boa alimentação, a gente consegue prevenir as doenças que são os causadores da doença cardiovascular, tipo obesidade, né, diabetes, hipertensão, que podem causar consequentemente uma doença cardiovascular. Como que deve ser então a nossa alimentação para prevenir essas doenças? Primeira coisa, procurar ter um peso saudável. Como que a gente sabe que a gente tem um peso saudável? Tem uma fórmula que se chama índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Esse valor ele deve estar entre 18,5 e 24,9. Se estiver nesse parâmetro, quer dizer que eu sou uma pessoa saudável. A partir daí, eu vou evoluir, né, de 24,9 a 29,9 sobrepeso, e a partir de 30, então, quando o IMC é mais do que 30, é obesidade. Isso é uma coisa fácil, vocês podem realizar em casa esse cálculo e ver como é que vocês estão e também como que os familiares estão, né? Que é importante a gente saber, a partir daí a gente já é um alerta, né, para cuidar da alimentação, se eu preciso perder peso, né? Quais os cuidados, então, que a gente pode ter diariamente que vão nos ajudar, né, a evitar de ter uma doença cardiovascular? Primeira coisa, cuidar então com alimentos gordurosos, né? Alimentos de origem animal, né? Que tem gordura, alimentos processados que a gente muitas vezes acha que não tem gordura e que, se nós formos olhar na informação nutricional, a gente vai ver que tem um índice também elevado de gordura, né? Além também de terem índices também elevados de sal, né? Mas então, cuidar a questão da gordura, né? No preparo dos alimentos também. Então, não adianta fazer muitas vezes uma carne grelhada e um arroz com bastante gordura, né? Frito em bastante gordura. Então, na hora de preparar, eu vou usar um azeite mais saudável, uma quantidade, né, pequena de gordura, na forma de, quando for preparar a carne, né, fazer grelhada, assada, cozida. A nossa alimentação, é importante que a gente tenha um hábito, né, diário de fazer no mínimo 6 refeições ao dia, né? Então, o de jejum, o lanche, o almoço, o lanche, né, o jantar e a ceia. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o nosso metabolismo ele fique funcionando durante todo o dia, e isso auxilia no emagrecimento, que a nossa glicose se mantenha normal, né? Então, assim, são benefícios que a gente muitas vezes acha que são banais, mas não, são bem importantes. Claro que nesses lanches, né, nessa nossa alimentação 6 vezes ao dia, a gente vai cuidar os alimentos que a gente vai usar, né? Claro que não vamos usar gorduras, alimentos, né, enlatados, enfim, embutidos. Vamos cuidar para fazer uma alimentação saudável. Bem, pessoal, a nossa proposta foi justamente servir de apoio ao professor e professora para melhorar a nossa qualidade de vida. Acredito que vocês entenderam o recado e com certeza vão multiplicar em casa estas informações. Muito obrigada!